dia a todos. Me escutam bem? Legal. Bom, meu nome é Vitor Uchoa, como o Mauro falou. Obrigado à Única pela oportunidade. Obrigado a meus amigos aqui de painel. E, bom, eu tenho quase 10 anos de vivência no tema biocombustíveis. E para mim é fascinante perceber como que a cada ano que se passa, esse tema se torna, nós consigamos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Eu queria começar aqui com uma pequena provocação com um número, esse número de 43%. Aqui é um pouco difícil da gente interagir, porque é uma palestra mais quase que virtual aqui com os fones, mas 43% é um número importante para a gente manter na cabeça, porque esse é o compromisso que o Brasil assumiu de reduzir os gases, de redução de gases de efeito de estufa até 2030, em comparação ao ano base 2005. E a gente tem que olhar para esse número como uma oportunidade. Acho que o Bernardo mencionou aqui a boa expectativa em relação à RenovaBio. Acho que é um dos fomentadores aí, um dos veículos que vai nos fazer chegar lá, mas nós temos que olhar isso como uma oportunidade de gerar negócio. Então, essa é a nossa oportunidade de tornar a matriz energética brasileira ainda mais verde. Eu acho que, do ponto de vista mundial, os meios de transporte são responsáveis por 25% do total de emissões de gás estufa quando se fala em emissões como um todo. Então nós temos aí, participando ativamente do setor de transporte, essa responsabilidade de tornar essa cadeia, essa matriz mais verde. E nós acreditamos que isso só vai ser possível trazendo tecnologias que sejam, do ponto de vista de carbono, neutra ou até negativo. Aquela história de que você vai sair com o seu carro num domingo e vai estar ajudando a evitar o aquecimento global e não ajudando a aumentar o aquecimento global. Ou seja, ao dirigir o seu carro, você está capturando carbono, e isso já é possível hoje se você associar, por exemplo, uma tecnologia de segunda geração com captura de carbono e estocagem, que é o Carbon Capture Storage. Vamos lá, se a gente der um passo atrás e olhar um pouco para o que a Agência Internacional de Energia está dizendo, ela diz que até 2060 nós vamos ter 50% renovável na matriz de transporte e 50% fóssil. Desses renováveis, 50% vai ser eletricidade e 50% biocombustível. Então aí a gente consegue ter uma noção da importância dos biocombustíveis na matriz energética. Ou seja, se hoje a gente já entende que isso é importante, na visão, enfim, Agência Internacional de Energia, isso torna-se ainda mais importante. Eu acho que tem vários movimentos no mundo mostrando que essa, de fato, é a direção. E se a gente der um zoom nos biocombustíveis, indo para o próximo slide, nós vamos perceber a importância das tecnologias celulósicas. Se você olhar ali a faixa cinza, é a faixa correspondente a etanol celulósico, mas também tem a faixa, enfim, tom de preto ali, mais escuro em cima, que é a faixa que é chamada de biodiesel celulósico, que pode passar aí por tecnologias para se chegar em açúcares celulósicos também, e depois a parte de biocombustível de aviação, que é verde, que também talvez passe aí por alguma tecnologia celulósica. Então, se a gente fizer uma brincadeira aí de considerar 100% da plataforma de celulósico e de açúcares ali, que é a roxa, de tecnologia de primeira geração, e 50% da biodiesel celulósico e mais uma parte do jet ali, do biocombustível de aviação vindo de açúcares celulósicos, a gente está falando de um incremento de 6 vezes a capacidade de produção de etanol existente hoje no mundo, ou seja, de 100 bilhões para 600 bilhões, isso obviamente em etanol equivalente, não necessariamente tudo isso vai ser etanol, mas passando por tecnologias que entreguem açúcares celulósicos. Se a gente falar em 600 bilhões de litros, esse adicional de 500 bilhões de litros, a gente está falando aí de 3 mil biorefinarias, não é pouca coisa, O Bernardo comentou de 40 aí surgindo
até 2030, com a tecnologia 2G no mundo, a gente tem uma necessidade de, em 2060, chegar em 3.000 biorrefinarias, então a gente tem um potencial muito grande de construção de negócio. Nós compartilhamos, quando vamos para etanol celulósico, que estamos no ponto de inflexão, essa é a nossa visão. Toda nova tecnologia passa por um processo de maturação. Eu acho que esse primeiro estágio que nós estamos vivendo, talvez mais próximo do final mais próximo do final, é claro, onde os primeiros, os chamados first movers, fizeram os investimentos ainda sem a comprovação da tecnologia em escala e passaram por todos os desafios e pela barreira de se comprovar uma nova tecnologia em escala. Os sinais são evidentes de que essa comprovação tecnológica ficou para trás, né, e agora a gente precisa adentrar a segunda fase. E para nós, as características dessa segunda fase são aqueles que iniciaram esse processo sinalizando ao mercado que estão com apetite de ir para o próximo passo, né? Acho que isso certamente é uma característica de que eles estão confortáveis e de que a tecnologia entrega e é economicamente viável, e políticas públicas que sejam robustas e que deem visibilidade de investimento no longo prazo. Acho que essas duas características para nós são aquelas que caracterizam a entrada da segunda fase. Nós queremos acreditar que nós estamos muito próximas dela. E aí, obviamente, as próximas fases são fases naturais aí de uma nova tecnologia, o chamado Green Valley, e depois a fase mais madura, onde você tem o topo, o máximo de eficiência da tecnologia. Por que nós acreditamos que nós estamos tendo sinais ou caracterização dessa segunda fase? Você pega as plantas operando no mundo, essas plantas já tem aí operado com uma determinada estabilidade, e não só elas, como estamos vendo também sinais de outros investimentos no mundo. Acho que a Índia tem aí muita coisa acontecendo, com uma possibilidade aí de 12 plantas no intervalo de 10 anos, com as 4 primeiras podendo acontecer aí até 2022, né? E estamos vendo também outros movimentos acontecendo em Europa, e temos aqui as nossas expectativas que os nossos amigos brasileiros na mesa deem os seus próximos passos também ao longo dos próximos anos. Então esse seria o primeiro sinal da segunda fase, e o segundo sinal é as políticas públicas. Eu acho que nós temos no mundo uma série de coisas acontecendo em termos de políticas públicas. Eu acho que o Low Carbon Fuel Standard da Califórnia está dando já uma visibilidade confortável de 10 anos. O RFS, apesar de alguns questionamentos, também vem se mantendo aí bastante estruturado. No Brasil nós temos o RenovaBio, Europa com o RED II, né, com a segunda versão da RED, e como eu falei, China, como eu falei, Índia também, com incentivos e até com, enfim, mandatos de que as novas plantas aconteçam, que essas plantas de segunda geração aconteçam num intervalo curto de tempo. China anunciando E10, né, e além de eu não ter mencionado sobre os Estados Unidos também na iminência aí de anunciar o E15. Então, esse contexto global de políticas públicas é muito importante para gerar essa demanda e para dar a tranquilidade que vai existir espaço para posicionar ou para colocar o produto no mercado. Isso a gente está vendo como um adicional de 60 a 65 bilhões de litros a mais nos próximos anos, ou de demanda sendo gerada em função desses mandatos, em função dessas políticas públicas. Então isso para nós conclui-se como estamos sim na segunda fase. E aí quando a gente fala o que a Novozymes está fazendo, nós como empresa estamos há 20 anos investindo nessa tecnologia, investindo nessa indústria. Começamos os nossos primeiros investimentos em pesquisa e desenvolvimento lá em 2001. Em 2005, as primeiras plantas piloto no mundo já usavam as nossas enzimas para fazer os seus testes de performance, assim sucessivamente com as plantas de demonstração, até que em 2013 tivemos as primeiras plantas em escala e grande maioria delas usando a nossa tecnologia enzimática. Hoje nós estamos dando todo o suporte necessário para essas plantas em operação para otimizarem o seu processo. Nós entendemos que a tecnologia enzimática não é única. Não é uma única solução enzimática que vai
trazer a melhor performance, a melhor eficiência para todas as plantas e todas as tecnologias. Isso tem que ser customizado para a condição de processo, para a condição de substrato, para a característica do substrato, e é isso que nós temos feito de forma bastante ativa com nossos parceiros, e isso levou ao longo desses 20 anos praticamente a uma redução de 15 vezes o custo de enzima quando você olha para o custo operacional de uso da enzima na planta, né? Então esse é também mais para reforçar essa mensagem. Esse gráfico pizza é uma representação ilustrativa do que seria a representatividade do custo da enzima no todo. Então a gente entende que nesses últimos 10 anos, mais precisamente, a gente reduziu significativamente o custo operacional da enzima para os nossos parceiros, e essa é a nossa missão e o nosso compromisso de tornar essa indústria, que já está comprovada tecnologicamente, comercialmente viável também. Então, para finalizar, nós acreditamos em 3 dilemas, né, que vai fazer biocombustível como um todo e o conceito de biorefinaria realidade, e esses dilemas precisam ser endereçados e precisam ser atacados, vamos colocar assim, né? Primeiro não existe solução única, né? Então é o famoso silver bullet, não é uma única solução que vai resolver todos os problemas de sustentabilidade ou que vai resolver todos os problemas do aquecimento global no que tange matriz de transporte, no que tange biocombustíveis. Não existe uma bola de cristal para prever uma adesão de nova tecnologia, então não dá para dizer qual tecnologia vai vingar, qual não vai vingar, e de novo acreditamos numa combinação e complementaridade de tecnologia, e somos também grandes apoiadores de tecnologias de carbono neutra ou negativas, porque são só essas tecnologias que vão levar com que o mundo consiga atingir o seu compromisso de não elevar a temperatura da Terra em 2 graus Celsius, como que foi acordado no Tratado de Paris. Eu deixo meu obrigado e uma inspiração sobre o conceito de sustentabilidade, que nós estamos aqui não herdando a terra dos nossos ancestrais ou dos nossos avós, mas estamos sim pegando emprestado a terra dos nossos filhos ou das próximas gerações. Esse é um tema que a gente, ou uma inspiração que a gente usa bastante da Novozymes, e eu só gostaria de compartilhar com vocês.